ficar em pé. Vamos unir os corredores para a gente começar esse momento com um pequeno momento de oração. Vamos continuar nesta música, irmão, bem suave. Feche os seus olhos. Derrama o teu amor aqui. Feche os olhos. Derrama o teu amor aqui. Faz chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui. Derrama o teu amor aqui. Faz chover sobre nós água viva. Vai levantando as mãos do irmão e já vai clamando esse Espírito Santo com suas palavras, desejando que esta graça de Deus no dia de Pentecostes se cumpra na tua vida. Não importa, meu querido irmão, minha querida irmã, a forma que nós entramos hoje na casa de Deus. O que importa é como nós vamos sair, voltando para a nossa casa, voltando para o nosso cotidiano, para a nossa vida, para a nossa rotina. O que importa é como vamos chegar lá fora, para manifestar essa glória de Deus, que é derramada neste momento em nossa vida. Por isso clame esse Espírito Santo para você agora, abrindo o teu coração, dizendo para Deus como você está se sentindo neste momento, o que você precisa receber do Espírito Santo, esse Espírito Santo que anima a igreja, que dá vida à igreja, vai te dar vida neste momento, no momento que é único e pessoal entre você e o Espírito Santo de Deus, onde a graça de Deus quer superabundar na tua vida, onde Deus tem um projeto que através do Espírito Santo você será transformado neste dia numa nova criatura em Deus, restaurada, ressuscitada, vai sair glorificado pelo nome de Deus, porque Deus está já fazendo isso acontecer na sua vida. Por isso abre o teu coração, apresente-se para Deus a sua história, a tua vida, como é a sua vida está, o que você precisa receber para reavivar em você o poder de Deus, que desde o batismo teu se move em você, mas por algum momento, por circunstâncias, por desligamento nosso com a fé, por esfriamento nosso, o Espírito tem adormecido, a ação de Deus não tem sido perene em nossa vida, mas hoje nós pedimos, Senhor, reaviva este poder que há em nós, esse Espírito Santo que já está em nós, que precisa te despertar, Senhor. Eu te peço, Jesus, na vida de cada um de nós aqui presente, diante do Senhor, nós dizemos, Senhor, que sem o Espírito Santo nós vamos morrer, nós vamos chorar, nós vamos sofrer, não vamos encontrar saída, vamos nos decepcionar, vamos desistir, Senhor, nós vamos perder o combate, mas com teu Espírito Santo, Jesus, nós vamos vencer, porque o Senhor está conosco, o Senhor está agindo em nós, e o Senhor vai fazer, neste momento já de início de pregação, Senhor, uma reviravolta no meu inconsciente, no meu subconsciente, no meu consciente, Senhor, onde a minha vida será transformada, Jesus. Por isso cantemos, realiza, Senhor, o teu milagre em mim. Cante, levante as mãos, o irmão. Sobre nós, água viva. Agora ore em línguas, se você sabe. Comece a oração. Se você não corou, faça essa experiência agora. Ore em línguas. Deixa o Espírito agir em você. Deixa o Espírito realizar neste momento a cura que você precisa. Meus amados, como ouvir a palavra de Deus se os nossos ouvidos estão tampados para essa graça?
Deixa Deus curar o teu ouvido neste momento, para que a palavra de Deus possa penetrar no mais íntimo do teu ser e começar a cura por dentro. É o que nós pedimos, Senhor. Vai elevando a sua voz, em nome de Jesus. Eleve a sua voz, eleve. Deixa o Espírito agir, deixa Deus agir, deixa o poder de Deus manifestar através dos seus lábios. O Senhor está curando através dessa oração. Quantos corações feridos estão sendo curados neste momento? Deixa o Espírito Santo agir. Deixa o Espírito Santo, querido, penetrar lá na raiz da tua vida, lá onde você se encontra até mesmo perdido, frio, esquecido, sem saída para os problemas. Nós te pedimos, Senhor, para essa graça do Espírito Santo. Agora volte para o seu lugar cantando bem baixo. Teu amor aqui, derrama o teu amor aqui, faz chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor a mim, faz chover sobre nós água. Põe a mão no teu coração, ainda no som do teclado. Não pare com o teclado, não. Põe a mão no teu coração. O Senhor está soprando sobre a sua vida um sopro novo. Respira. Receba a essência de Deus em tua vida. Receba a manifestação do Espírito Santo em você. Deixa Deus curando. Deixa Deus agindo através do Espírito Santo. Que toda a guerra interior que há dentro de você caia aos pés de Jesus neste momento. Muito mais do que uma pregação, o Senhor quer nos despertar para a vida nova, a vida em Cristo Jesus, que só o Espírito Santo pode nos conceder. Muito mais ainda, amados irmãos e irmãs, se não fosse pela graça do Espírito Santo, como nos diz nosso Pai na fé, Padre Orlando, nós não estaríamos aqui. Só estão aqui aqueles que foram tocados pelo Espírito Santo, que sentiram vontades de experimentar esta força nova que vai emanar de você através do Espírito Santo e tocar, querido, aonde é o impossível da nossa família. Tudo através do Espírito Santo agindo na nossa pessoa. Por isso já pedimos também a ela, esposa dele, Nossa Senhora, para tomar frente nessa pregação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Podemos assentar. Bom dia, bom dia, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos aplaudir Jesus Cristo por essa graça. Irmão, que bom que você veio. É uma alegria não para mim, mas para Deus. Quem se alegra com sua presença aqui não somos nós. Imagina Deus me jogou no chão mais uma vez. Eu pensei que não ia dar tanta gente assim, viu, divino? Mas louvado seja Deus. Deus está sempre encapotando a gente. Quem faz é Ele, não somos nós. Então nós não podemos perder tempo, querido. Nós precisamos reconhecer a força que está dentro de nós, que nós ainda não procuramos conhecer. Todos são cheios deste poder de Deus. Todos que estão aqui são impactados por este poder de Deus.
desde o mais novo até o mais ancião que está aqui, este é cheio da graça de Deus. Mas é preciso sentir essa graça agindo, porque se não agir, nós não vamos conhecer, nós nem vamos estar na história da igreja, para que as vidas futuras que vêm, a nova geração, possa olhar em nós e espelhar a vida que nós tivemos. Devemos pensar nisso, sim. Nós devemos deixar saudades para alguém que futuramente olharão para a nossa vida cheia do Espírito Santo e querer nos imitar no futuro. Por que não? São Paulo nos diz isso: sede meus imitadores, assim como eu imito a Cristo. Todos nós somos chamados a ser espelho na vida de alguém, e assim aconteceu na vida da igreja. Meus amados, queridos, na antiga aliança, lá no Antigo Testamento, todos não eram batizados pelo Espírito Santo, nem todos. Deus ali escolhia alguns e ungia aqueles alguns para fazer que a promessa que ele tinha de restauração da humanidade acontecesse em Jesus Cristo. E ali Deus suscitava profetas, Deus suscitava homens e mulheres para representar o poder dele aqui nessa terra. Sim, mas hoje quem precisa representar o poder de Deus nessa terra é você, sou eu. Porque o Espírito Santo hoje não é derramado mais sobre alguns. Não. O Espírito Santo é derramado em todos os corações que desejam essa graça. E aí nós vemos, querido, uma grande ação do poder de Deus. E o sonho que Deus tinha da restauração da igreja. Deus sonhava com um segundo Pentecostes. Deus desejava um segundo derramamento do Espírito Santo. Joel capítulo 3, no versículo 3. Aliás, no versículo 1. Todos ser vivos serão batizados pelo Espírito Santo. Mas nós vemos ali em Atos dos Apóstolos capítulo 2, não foram todos. No máximo 300 pessoas receberam esta efusão do Espírito Santo. Estavam unidos no cenáculo. Ali estavam os apóstolos, estava Maria e outras mulheres. E o Espírito Santo veio com poder sobre a vida dele, como o padre disse, quando desceu aquele ruar, aquele sopro, aquele poder de Deus, naquele momento de oração que eles estavam unidos, o lugar estremeceu. O coração deles se abriram, e eles perceberam, e ali eles sentiram que a promessa do Criador cumpriu na vida deles. E a graça de Deus foi tão grande, querido, que a primeira pregação foi de um homem analfabeto, pescador, que não tinha intelecto nenhum, um homem que não tinha estudo nenhum, um homem que não tinha como convencer os corações, porque ele não tinha base fundamental nem bíblica, porque ele não tinha estudos. A primeira pregação desse homem converte 3.000 pessoas. E muito mais, a ação de Deus é tão poderosa, querido, que nem todos aqueles que estavam ali falavam a mesma língua. Não tinha estrangeiros. E como com um homem analfabeto poderia falar várias línguas ao mesmo tempo para que todos compreendessem? Isso não cabe na nossa lógica, no nosso conhecimento humano. Não tem como compreender isto. Eu que não sei falar o inglês, começar a pregar de uma forma que os ingleses entendem a minha linguagem. Veja como Deus age através de um pequeno homem que se abre o coração para que deste pequeno o poder de Deus, a grandeza de Deus seja manifestado. E este pequeno homem, esta pequena mulher, é cada um de nós que estamos aqui hoje.
O Pentecoste aconteceu, tudo bem, o padre falou, eles ficaram corajosos, eles morreram, deram a vida por Cristo, foram mártires. São Policarpo também, um homem ali, discípulo de São João, morreu queimado na fogueira, sem medo. Ele dizia para Policarpo: nega Deus, nega Deus. Policarpo já na idade avançada: eu não neguei Deus na minha juventude, como negarei Deus agora? Nesta idade, ele não deixou nada faltar para mim. O homem era tão poderoso em Deus, porque aquele que tem Deus não é fraco, amém? Aquele que tem Deus tem o poder de Deus na vida dele, amém? Amém? Você não é fraco, você não é derrotado, porque em você está Deus, aleluia. Nós temos que ter essa fé, porque nós não andamos sozinhos. O fogo não foi capaz de matar Policarpo. Então eles enfiam a lança sobre Policarpo, e o sangue de Policarpo apaga até a fogueira. A igreja viveu um grande momento de explosão do Espírito Santo. Mas ao decorrer do tempo, querido, o Espírito Santo foi sendo esquecido. A igreja parou de propagar a devoção, aliás, a adoração ao Espírito Santo. A igreja foi se esfriando. A igreja foi esquecendo aquele poder de Pentecostes. Foi entrando na igreja coisas terríveis, esfriamento, apostasia. Até que Deus suscita uma jovem chamada Beata Helena Guerra, ao qual nós conhecemos ela pela apóstola do Espírito Santo. Ela viu como a igreja sofria, a maçonaria estava ali, tomando poder na igreja. Havia um sincretismo louco dentro da igreja. O Espírito Santo já não representava muito mais, tinha sido esquecido. Então Beata Helena Guerra escreve uma carta para o Papa Leão XIII, pedindo para que a igreja voltasse a propagar o Espírito Santo. Essa carta que a Beata mandou para o Papa foi 3 cartas. Aí ele começou a primeira encíclica, o Espírito Santo, a oração de Beata, com o coração do Papa Leão XIII. Começou ali Deus agindo. Deus começou a agir novamente nessa abertura do Papa, com aquela carta da Beata. Deus foi preparando a humanidade, Deus foi preparando a igreja, Deus foi preparando todo o clérigo, toda a igreja, começando pelo Papa, pelos cardeais. Deus foi trabalhando, porque alguém teve a abertura e teve a coragem de uma filha chegar num pai e dizer: está errado. Cadê o Espírito Santo? Querido, quando nós abandonamos a graça do Espírito Santo, desse Espírito Santo que está no coração de todos, quando nós abandonamos, acontece aquilo que o nosso querido padre falou: as trevas entram, e nós não sabemos por onde caminhamos mais. Então no ano de 1895, é mandada essa carta para o Papa. E começa um grande momento de espiritualidade através desta mulher pequena, mas muito devocionária ao Espírito Santo. O coração do Papa se abre. Com profundos, mas profundos momentos, até que um dia Deus suscita no coração de João 23
a fazer uma grande reforma na igreja. Mas não uma reforma de divisão, não. Começa aí a ação de Deus agir na igreja novamente. O Concílio Vaticano II, começado no ano de 1962, 3 anos de profundo estudo. A igreja estava apagada, não tinha brilho, os leigos estavam indo embora, porque tinham surgido já muitas denominações diferentes. A igreja estava perdendo filhos. E a sabedoria deste Papa em abrir este concílio, que foram 3 anos, no ano de 1965, selando este concílio, sobre o Papa Paulo VI, começando com o Papa João 23, e com o Papa Paulo VI, dando aí o final do Concílio Vaticano II. O que aconteceu? A igreja abre as portas para nós. Sim. Sabe, Raquel, antes desse concílio você nunca poderia ter pegado na comunhão para distribuir para um fiel. Eu não poderia estar aqui pregando para vocês. Sem esse concílio, querido, nós apenas assistíamos a missa, sem participar, porque nós não compreendíamos nada, porque era tudo em latim. Então a maioria dos fiéis que participava da missa, não tinha outra coisa para fazer a não rezar o terço na hora da missa, para não perder a espiritualidade. Veja como Deus faz uma manobra grande. Aí cada o Papa abre esse espaço para que cada país começasse a sua celebração da Santa Missa na sua linguagem. O povo começou a apenas não ser ouvintes, mas praticantes da Santa Missa, compreendedores daquilo que estava acontecendo. Já tinha sentido, porque além de rezar em latim, o padre ainda rezava de costa para o fiel. Hoje não, querido. O Espírito Santo trabalhou grandemente, foi abrindo espaço para o leigo. Se hoje existe o EAC, JC, Encontro de Casais com Cristo, se existe a renovação carismática, se existe as pastorais, foi graças ao pedido deste Papa, o Papa João 23. Terminando, querido, o Concílio Vaticano II, no ano de 1965, Deus dá a graça de despertar uns jovens, uma vontade louca de clamar pelo Espírito Santo. No ano de 1967, nasceu a renovação carismática católica, desejo do coração de Deus, e por isso nós até podemos aplaudir Deus por isso, porque reaviveu, Deus reassumiu aquilo que era dele. Mas onde começou isso? Isso começou com Beata Helena Guerra, em 1895. Um pedido de uma simples irmã, que foi consumado em 1967. Nós celebramos esse ano 50 anos da renovação carismática. Ontem, ainda vendo os líderes reunidos com o Papa Francisco, gente, que maravilha, que eu vou dizer para escandalizar muito, mas eu vi, junto ali com o Papa e com todos os líderes da renovação carismática, um pastor pentecostal pregando junto com o Papa. Espírito de unidade, onde muitos de nós, arrogante que somos, queremos estar no lugar de Deus para dividir. Deus está ali somando forças, porque
Porque é Jesus que diz: aquele que está comigo não é contra mim. Agora nós, queridos, achamos que somos da renovação, que somos da pastoral, que somos do movimento. Nós temos que trabalhar divididos. O que separou a igreja do Espírito Santo? Aliás, consertando, o Espírito Santo nunca esteve ausente da igreja, aleluia, porque o Espírito Santo, a igreja é guiada pelo Espírito Santo, mas quem estava à frente, infelizmente, apagou o poder do Espírito Santo na igreja. O Espírito Santo nunca se apartou da igreja. Então a renovação carismática nasceu, querido, para quê? Para mudar a igreja? Não, a igreja não precisa de mudança. A renovação carismática nasceu para despertar aqueles que estavam dormindo, sim. Porque de uma simples experiência em uma faculdade, com jovens, se tornou tão grande, gente. Porque começa na simplicidade as coisas. Deus começa a agir na simplicidade, na humildade. Deus, ele não gosta de escândalos. Começou ali, querido, um grande fogo do Espírito Santo que começou a incendiar até o clérigo que estava em Roma. Tinha uma jovem chamada Pati, que fez essa experiência, como nós estamos fazendo aqui agora, com o Espírito Santo de Deus, junto com mais uns jovens que fazia parte de outras denominações pentecostalistas. Mas que essa parte foi tão impactada pelo poder de Deus que ela sentiu no coração de mandar uma carta no dia 29 de abril de 1967 ao professor dela, Monsenhor Lacovanturno, é mais ou menos isso, não entendo não, Lacovanturno, informando o que tinha acontecido lá na faculdade. Como agiu o poder de Deus na vida dele, na vida dela naquela noite, naquele dia, naquele final de semana que eles estavam reunidos. Então aconteceu uma grande assembleia, um congresso, primeiro congresso que aconteceu da renovação carismática, no ano de 1968, lá nos Estados Unidos, com 100 pessoas participando desse congresso. Aconteceu no ano de 1973, outro congresso internacional, na Índia. Já aí contava com mais pessoas, 2.500 pessoas participaram desse congresso. Outro congresso que aconteceu em Roma, já tinha reunido 120 líderes, de 34 países, gente, 1973... para 1965, está quantos anos? Que é bom de cálculo aí? 65 para 73, quantos anos dá? 8 anos. Olha o que Deus fez em 8 anos. Atingiu 34 países. 34 países fizeram a experiência de um novo Pentecostes na igreja, de um novo despertar. Em 1974 aconteceu o segundo congresso internacional, que reunia 30.000 pessoas de 35 países. Compareceram, olha para vocês verem, 700 padres compareceu nesse congresso. Já não parou no leigo, não ficou no leigo mais, gente. 700 padres compareceram, 15 bispos. E em 1974, lá em Roma, houve um segundo congresso internacional com 220 líderes
de 50 países. Eu pergunto para você: a renovação nasceu de um sentimento humano, de um desejo humano? Sim ou não? Me vem no coração aquele momento que Pedro e João entram no templo de Formosa e mandam o aleijado levantar. Houve um grande confronto ali. Alguém queria calar eles. E alguém lá do meio dos fariseus diz: se não é obra de Deus, vai acabar. Mas se é obra de Deus, quem poderá calar Deus? Eu digo abertamente porque eu estudei o que o Papa João Paulo falou da renovação, o que o Bento falou da renovação e o que Francisco está falando da renovação. A renovação carismática é um desejo do coração de Deus na igreja dele. Ninguém cala a renovação carismática, porque foi Deus que criou, que desejou a renovação carismática. Embora muitos dizem que nós carismáticos somos protestantes infiltrados na igreja. Não sei se você ouviu isso, mas muitas vezes já ouvi isso. Não tem problema, querido, porque a única igreja pentecostal que tem é a igreja católica, amém? Não existe outra igreja pentecostal nascida no dia de Pentecostes. Qual igreja nasceu no dia de Pentecostes? Em que ano aconteceu Pentecostes? No ano 33 de Cristo. Qual a igreja que nasceu nesse ano 33? A não ser a igreja católica apostólica romana? Então a igreja é pentecostal, não porque alguém deu este nome a ela, não, porque foi Deus. E nós precisamos compreender isso, porque aqui existe uma grande força de Deus. O que eu quero falar para vocês: que relação tem a igreja com a renovação carismática? Toda. É um movimento tão novo e tão intenso que está em todo o mundo hoje. Em qualquer país que você chegar, existe um carismático, amém? Mas existe uma diferença de carismático de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Existe uma diferença. Porque lá no Novo Testamento, de Jesus para cá, lá no início da igreja, nós vimos ali os apóstolos, os primeiros cristãos, tendo coragem de dar o sangue para Cristo. Existe uma diferença entre ser carismático e ser batizados no Espírito Santo. Carismático, todos nós somos, porque nós recebemos os carismas no batismo. Mesmo quem não frequenta a renovação carismática é carismático. Todos. Este título de carismático não é para quem está na renovação carismática, é para todos os batizados. Mas viver como uma pessoa cheia do Espírito Santo é totalmente diferente. Mas não é só a renovação carismática que é chamado a ser diferente. Não. Simbora, aquele que está na renovação carismática, ele desejou assumir uma postura diferente dos outros. Ter uma vida mais extensa em oração, de renúncia, de jejum. Tudo bem. Mas não quer dizer que só nós que estamos na renovação carismática somos cheios do Espírito Santo. Toda a igreja é cheia do Espírito Santo. Você, até você que nunca fez a experiência do batismo no Espírito Santo,
é cheio do Espírito Santo. E nós caminhamos agora para ver o que São Pedro nos fala. São Pedro, lá em Atos, capítulo 2, versículo 14, ele profetiza esse segundo Pentecostes. É uma profecia que o primeiro Papa da igreja faz do segundo Pentecostes, porque Deus é maravilhoso, Deus sabe tudo o que vai acontecer, mesmo antes que aconteça, Deus já sabe o que vai acontecer. E Deus enxergava este momento de apostasia. O que é apostasia? Apostasia é o esfriamento. Apostatar da fé quer dizer que eu estou abandonando a fé. Houve uma grande apostasia, então Deus suscita no coração de Pedro que diz: mas cumpre o que foi dito pelo profeta, acontecerá nos últimos dias. É Deus quem fala, que derramarei do meu espírito sobre todo ser vivo, profetizarão vossos filhos e vossas filhas, os vossos jovens terão visões, e os vossos anciões sonharão. Sobre os meus servos e sobre as minhas servas, derramarei naquele dia do meu espírito, e profetizarão. Farei aparecer prodígios em cima no céu, milagres embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E então todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Como eu disse no início, a Bíblia não fala que em Pentecostes crianças foram batizadas no Espírito Santo. Tampouco cita que todos foram batizados no Espírito Santo. Citam todos que estavam reunidos no mesmo lugar. Mas São Pedro fala aqui que acontecerá nos últimos dias. Vivemos 3 eras da nossa fé. Nós vivemos a era do Pai, que é no Antigo Testamento, onde a Bíblia só falava do Deus Pai. Um Deus que prometia e cumpria, um Deus que realizava coisas, Deus Pai, o Deus Criador. No Novo Testamento a Bíblia começa falando do Deus Filho, Jesus Cristo. Não que podemos separar Deus e Jesus, não podemos. Quem me vê, vê o Pai. Já na ascensão de Jesus, em todas as pregações de Jesus, já começa a falar da última era. Não vai haver outra. Não vai haver mais tempo. A era do Pai já foi. A era do Filho já foi. Nós estamos vivendo a era do Espírito Santo. Amém? A era do Espírito Santo vai acabar quando? O dia que Jesus voltar. Voltar para quê? Para buscar a sua igreja. Então São Pedro, quando abre o coração e começa a pregar, diz que todos seriam batizados. O que a renovação carismática fez na igreja? Hoje nós vemos crianças pregando. Sim. Crianças de 5 anos. Crianças de 8 anos. Já no ministério de pregação, na diocese tem 2. Na diocese tem 2 crianças. Uma de 5 e uma de 8. Pregando a palavra de Deus. Cumpre então que até as crianças foram batizadas no Espírito Santo. Os jovens sonharão. Deus, através do Espírito Santo, daria maturidade para jovens como vocês não ficarem perdidas. Sonharão.
Porque os jovens, eles se prendem no mundo. Jovem que não tem Deus no coração, ele procura a ficar preso no mundo, então ele perde a direção da vida. Ele quer coisas que satisfaz a ele, os desejos dele. Mas aqui a Bíblia diz que aquele jovem, cheio do Espírito Santo, terá sonhos. Ele vai ter o quê? Maturidade. Ele vai ter o quê? Ele vai ter planejamento. Os anciões terão visões. Já numa certa idade, o que acontece com uma pessoa que já está com idade avançada? Ele quer sossego, ele já viveu tudo. Mas para aquele homem, aquele ancião que é batizado no Espírito Santo, ele chega mais longe. Não, eu não posso ficar parado, eu não posso ficar na minha aposentadoria, eu não posso ficar enferrujado onde estou, eu tenho que anunciar a palavra de Deus. E quantos nós conhecemos aí, Padre Jonas Abib, um senhorzinho custando andar, mas está ali firme pregando, porque ele tem visão, ele tem sonho, ele não fica preso no seu sofrimento da carne, porque dentro dele tem uma força que movimenta ele, impulsiona ele a fazer a vontade de Deus. Então os velhos tornarão a sonhar novamente, mas diferente. Os jovens terão visão. Não, eu não posso viver desse tipo, porque futuramente eu vou servir a Deus. Os jovens terão maturidade, porque foram batizados no Espírito Santo de Deus. Então o que a renovação carismática proporcionou para a igreja foi um novo derramamento do Espírito Santo, numa proporção dobrada, diferentemente do primeiro Pentecostes. Porque hoje nós vemos, querido, não somente os padres, os bispos, os arcebispos estão deixando que os carismas saiam dele e atinjam a Assembleia. Não. Todos nós, hoje, conhecedores da palavra de Deus que somos, com o coração aberto do Espírito Santo, somos chamados a sair também e a levar esses carismas que está em nós, a agir na vida do irmão. E aí vai acontecer o que São Paulo nos diz em 1 Coríntios capítulo 12. Os carismas são muitos, mas o Espírito é o mesmo. A uns o dom de profecia, dom de ciência, palavra de ciência, dom de cura, dom de milagres, dom de interpretação das línguas. Hoje todos nós, sem exceção nenhuma, todos nós que invocar esse Espírito Santo, podemos tocar nas pessoas e essas pessoas serem curadas. Não mais somente os padres, nem os bispos, nem os arcebispos, nem o Papa, porque o Espírito Santo atingiu toda a igreja. E a renovação carismática traz este presente para a igreja hoje. E nós vemos, querido, o que o Papa João Paulo falou da renovação carismática. A renovação carismática é o coração da igreja. Olha o que o Papa João Paulo falou da renovação carismática. Quem dá vida ao corpo? Se o coração parar, o corpo se desfalece. O Papa Emérito Bento XVI, o que ele falou? Ide, anunciai o Evangelho. A renovação carismática, ela tem que, com carisma, propagar o verdadeiro Evangelho. O que o Papa Francisco diz da renovação carismática? Não aprisione o Espírito Santo, não enjaule o Espírito Santo, leve o Espírito Santo a toda a igreja, batizem todos no Espírito Santo. Então, querido, quem dá essa carta de aval para que a renovação carismática haja com prudência dentro da igreja é o próprio chefe da igreja. Onde o Papa Francisco no ano passado disse: não aprisione o Espírito Santo, carismáticos, não enjaule a graça de Deus em vocês, não vão
e derramem essa efusão sobre toda a igreja. Veja como reconhece os líderes que estão em Roma, reconhecem como a renovação é importante para a igreja. Agora vem uns tradicionalistas que estão na igreja, que não abrem espaço para Deus agir, que querem ser maior do que o magistério, que querem ser maior do que a própria pessoa do Papa, e dizendo que é o próprio demônio que colocou a renovação carismática na igreja. O tradicionalista que não compreende o desejo de Deus, que o Espírito Santo é dinâmico, e o Espírito Santo é uma água que move, não é uma água parada, porque a água parada, ela fica choca, dá dengue. O Espírito Santo move, movimenta, renova. Deus precisava desse despertar da renovação carismática na igreja. Olha quantos padres, quantos bispos são da renovação carismática, que tem feito um bem grande para a igreja. Olha o padre que expandiu mesmo, o padre Marcelo Rossi, nos anos 80. Olha quanta multidão ele trouxe de volta para a igreja. Quantos fiéis estavam afastados dos sacramentos, da Eucaristia, da confissão, não tinha mais sacramentos. Quantas pessoas, seguindo o padre Marcelo Rossi, voltou para a igreja católica? Quantas pessoas batizadas na igreja, que se desviaram da igreja, foram para outras denominações, que a canção nova não trouxe de volta? O padre Eduardo, da século XXI, o que aquele homem trouxe para o Brasil, gente? Sem contar os maiores, né? Que foi o padre Eduardo e o padre... Qual que é o outro padre, irmão? Hã? Fugiu na mente? Tá bom, deixa. Hã? Isso. Olha o que eles fizeram para nós. O que eles trouxe para nós a renovação carismática. Eu tenho certeza que não só eu, mas muitos que estão aqui, se não fosse a renovação carismática, hoje não era católico. Não era católico. Não somente só eu, mas muitos que estão aqui. Então a renovação carismática é um pulmão para a igreja. E não é à toa que hoje lá em Roma está reunido, junto com o Papa, toda a liderança da renovação carismática, para celebrar 50 anos deste novo Pentecostes que aconteceu na Igreja Católica. Porque foi um Pentecostes, foi uma explosão, que começou com a simples leiga, Patti, que teve a curiosidade ali de mandar uma carta para o padre dela, que era professor dela, que levou isso para frente, que foi levando como formiguinha leva, devagarzinho, devagarzinho, chegou onde chegou hoje, gente. Quantos grupos de oração existe hoje em nossa diocese? Se não me engano, 80. Por aí. Que tem feito bem. Porque graças aos grupos de oração que existem nas paróquias, o povo voltou a ter gosto pela missa. O povo voltou a sentir desejo pela Eucaristia. O povo voltou a confessar. Sentiram desejo pela Bíblia. Antes, em muitas casas a Bíblia ficava mofada, empoeirada. Hoje, ela é manuseada com amor. Por quê? Porque os padres sozinhos não conseguiria abranger tanta gente como a renovação carismática conseguiu. Não foi falha dos padres. Mas o padre não pode abranger
a vida de um leigo como o próprio leigo consegue abranger a vida do outro leigo. E são desses pequeninos, como nós, que Deus precisa. Então foi um despertar. A renovação carismática não nasceu para mudar a igreja. A renovação carismática nasceu para despertar aquele povo que estava adormecido na igreja. E até mesmo papas, bispos, arcebispos, padres que estavam dormindo na fé, foram obrigados pelo Espírito Santo a tomar uma nova postura de cristão, porque senão eles ficariam loucos e não conseguiriam ficar dentro da igreja, amém? Agora nós precisamos compreender isso. Nós não somos melhores e maiores do que ninguém. A renovação carismática não é um movimento de destaque. Não. A renovação carismática é um movimento que nasceu para complementar, para somar, junto com todas as pastorais e movimentos que tem dentro da igreja. Se há espírito de divisão, se nós que somos da renovação carismática, dizemos que nós somos batizados do Espírito Santo, por isso só nós temos o Espírito Santo, você está no lugar errado, eu estou no lugar errado, porque quem faz divisão é o demônio. A partir do momento que a renovação carismática disser que é independente da igreja, ela pode sair da igreja, porque fundou uma nova religião. A notícia boa é que quer que eu paro. Então eu vou parar. Mas é isso. Tinha muita coisa para passar para vocês. A gente precisa conhecer o Espírito Santo. O Espírito Santo foi revelado de várias formas. E o catecismo nos fala bem isso. Como foi manifestado o Espírito Santo lá na Antiga Aliança? De várias formas. A Bíblia trata o Espírito Santo com várias características. O Espírito Santo veio de várias manifestações. Veio em forma de água, da unção dos olhos, o óleo que ungiu Davi. Davi pediu, não, eu quero ser ungido 2 vezes. Eu quero que esse óleo passe por todo o meu corpo. A unção do óleo. O fogo representa o Espírito Santo na Bíblia. Toda vez que a Bíblia fala de fogo, mas do fogo de Deus, do fogo que é de Deus, é o Espírito Santo, porque Jesus prega muito sobre o fogo do inferno no Novo Testamento, mas lá na Antiga Aliança, quando fala do fogo, é o Espírito Santo. Vemos quando Elias, para derrotar os profetas de Baal, 450 profetas de Baal e 450 profetas de Asará, fiz ali uma grande disputa. Aquele Deus que manda fogo do céu, esse é o verdadeiro. Então Elias, quando invocou sobre o holocausto o fogo, Deus mandou fogo do céu, e aquele fogo consumiu o holocausto e secou a água. Também a manifestação do Espírito Santo. A nuvem que acompanhou o povo no Egito, Moisés, a nuvem e a luz. O selo, fala muito em Apocalipse, o selo é o Espírito Santo. A mão de Deus, né? Quando lemos muitos salmos, que a mão de Deus está sobre aquele que o temem. O Espírito de Deus está sobre todo aquele que o teme. O dedo de Deus, toda vez que a Bíblia fala que o dedo de Deus está naquele local, é o Espírito Santo que está naquele local. É pelo dedo de Deus que Jesus expulsou os demônios. E através da pomba. Onde que a pomba apareceu prefigurando o Espírito Santo? Onde foi? Que bom, foi na Arca de Noé. Né? A Arca de Noé prefigura ali o Espírito Santo. Noé solta a pombinha volta com o quê? Com o raminho no bico. Mas também lá no dia do batismo de Jesus, o que veio o Espírito Santo sobre Jesus em forma de quê?
de pomba. Então, 2 vezes o Espírito Santo é representado como pomba na palavra de Deus. Nós precisamos tomar posse daquilo que já é nosso, por herança. Convido você a ficar de pé. Colocar a mão sobre o seu coração. Na sua intimidade você vai dizendo com Deus: eu quero, Senhor, ser cheio do Espírito Santo. Eu quero, Senhor, levar para onde eu vou essa graça do Espírito Santo. Senhor, eu quero ser tocado pelo Espírito Santo. Vai rezando, na sua forma. Se você deseja ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, peça agora, da sua forma de rezar. Por que você precisa do Espírito Santo? O que você tem enfrentado? Senhor, eu preciso do Espírito Santo, porque a minha vida não está boa. O meu casamento, Senhor, está quase acabando. Senhor, meu filho está preso nas bebidas. Por isso eu preciso do Espírito Santo, para saber agir, para saber o que fazer. Para que você precisa do Espírito Santo? Fala para Deus. Você precisa do Espírito Santo para ser curado de quê? Qual cura que você precisa? Vai dizendo: vem Espírito Santo, vem sobre a minha vida. Assim como veio sobre a vida de todos os apóstolos, vem sobre mim, Espírito Santo. Vem sobre a minha vida, sobre o meu ser, sobre a minha casa, sobre a minha família. Vem, Espírito Santo. Traz a graça de eu me sentir útil na igreja. Dá-me o desejo de trabalhar, de levar a palavra, de ser um instrumento do Senhor. Vem, Espírito Santo, realiza em mim este milagre. Cante. Quero caminhar contigo e não mais andar sozinho. Eu preciso de... Levante bem as suas mãos para o alto. Pede, Espírito, sopra, Senhor, o teu Espírito Santo. Ó, vem, Espírito Santo. Ó, vem, Espírito Santo. Pede para você: vem, Espírito Santo. Bem alto. Abra sua boca, irmão, cante. Vem curar as minhas feridas, fundar-me com tua vida, dar-me com teu amor, e poder dizer: basta, Senhor. Eu preciso. Cante, igreja. Cante alto. Eu preciso. Eu preciso de ti. Quero caminhar contigo e não mais andar sozinho. Eu preciso de ti. Agora levante as suas mãos para o alto e clame: Espírito Santo, vem. Clame com sua voz bem alta: Espírito Santo, seja derramado. Vem sobre nós neste momento, Espírito Santo. Nós precisamos dessa graça. Espírito Santo, vem poderosamente em nossa vida. Abre a tua boca, irmão. Clame com voz alta. Pede essa graça de Deus para a tua vida. Deseja este momento para que ele aconteça em você. Em nome de Jesus Cristo.
Nós te pedimos, Pai, derrama teu Espírito Santo sobre nós, sobre nosso coração, sobre nossa mente, sobre nossas palavras, sobre nossas ações. Te pedimos, Espírito Santo, impacta em nós com teu poder, infunde em nós a graça de Deus. Espírito Santo, vem com poder e com autoridade sobre a nossa vida, vem curar, vem, Espírito Santo, vem transformar, vem nos dar direção, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Espírito, silencie, levante as mãos, feche os olhos. Eu preciso de ti, quero caminhar contigo e não mais andar sozinho. Eu preciso de ti. Põe a mão no ombro da pessoa que está do teu lado e vamos pedir o Espírito Santo para ele, em nome de Jesus Cristo. Nós não sabemos como o coração dessa pessoa está, o que ela está enfrentando na sua vida, mas o que nós pedimos neste momento, Senhor, é que o Senhor derrame sobre esta pessoa o teu Espírito Santo. Senhor Jesus, é teu servo, é tua serva. Por isso, Senhor, vai entrando no mais íntimo do coração dessa pessoa e derrama sobre ela uma nova unção, que ela sinta vontade de viver, vontade de crescer espiritualmente, vontade de progredir na fé. Espírito Santo, venha poderosamente sobre essa igreja. Toca, Espírito Santo, realiza em nós milagres e prodígios, Espírito Santo. Nós te pedimos neste momento, toca, venha, Espírito Santo. Agora, estenda suas mãos sobre o ministério também, estenda suas mãos sobre eles. Vamos clamar o Espírito Santo para eles, que eles sejam batizados também no Espírito Santo, que eles sejam fortalecidos, que eles sejam ungidos pela graça do Espírito Santo, para que Deus possa suscitar no coração deles essa vontade louca de ser profeta, anunciadores através da música, levando a palavra de Deus através dos instrumentos, através da voz, da sua doação. Obrigado, Senhor Jesus. Nós pedimos, Senhor Jesus, derrama agora sobre a cozinha, sobre aqueles que cozinharam. Estenda suas mãos sobre eles. Pedimos também o Espírito Santo para a vida deles. Senhor, toca, Senhor, nesses teus servos que se dispôs, Senhor, a servir o Senhor na mão de obra, fazendo esse almoço, essa refeição para cada um de nós. Por isso, batiza, Senhor, todos que estão na cozinha com teu Espírito Santo. Sim, Senhor, nós te pedimos, batiza com teu poder e com tua graça, Senhor Jesus. Agora sobre o teu coração, põe a mão no coração e pede para você agora. Reza comigo assim: Espírito Santo, eu preciso de ti. Eu não quero mais caminhar sozinho. Por isso vem tocar em mim, Espírito Santo. Toca-me com teu poder. Me anima com teu fogo abrasador. Eu me lanço agora aos teus desejos, Espírito Santo. Que o Senhor possa fazer em mim. A graça de Deus acontecer. Assim como tocou no coração dos apóstolos. Toca em meu coração, Senhor. Eu não quero mais ser fraco. Não quero ser derrotado. Não quero ser vencido. Porque eu assumo agora o poder do Espírito Santo em minha vida. Eu tomo atitude de pessoa batizada no Espírito Santo.
batizada no Espírito Santo. E em nome de Jesus Cristo, E em nome de Jesus, na ação do Espírito Santo, na ação do Espírito Santo, pela intercessão de Nossa Senhora de Pentecostes, pela intercessão de Nossa Senhora de Pentecostes, eu passarei por cima de tudo, eu passarei por cima de tudo, na presença do Espírito Santo, na presença do Espírito Santo, passarei por cima do pecado, passarei por cima do pecado, de Satanás, Satanás, de qualquer inimigo, de